perda de tempo. Mas é legal dar uma olhada para abrir a cabeça. Tô lendo um livrão do Rust aí. Na verdade, eu comecei a ler e parei, mas depois eu vou terminar. Porque a gente tem que falar mal das coisas com propriedade, né? O bom seria se o timer vier como evento. O timer... Você fala o timer do V-Sync, né? Talvez tenha como fazer isso. Pois é, Wesley. Perda de tempo você aprender uma linguagem nova para fazer a mesma coisa que você já está fazendo na linguagem que todo mundo usa para fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, você vai fazer um jogo para o PlayStation 5. Hoje foi anunciado o Nintendo Switch 2. O que é que o Nintendo Switch 2 usa? O 1 usa C, C++ e Vulkan. Não vi um compilador de Rust ali, então meio que não faz muito sentido, saca? Fora que é como a gente estava conversando, 3DFX, 3DFX e eu, há uns dias desses. Tem uma forma como os computadores funcionam, como os processadores funcionam. E linguagens que são, digamos assim, abstratas demais e criam camadas de alto nível demais, na verdade se distanciam demais de como as coisas devem ser, simplesmente porque é assim que funciona. O CPU tem uma pilha, tem um stack, tem registradores, tem instruções que fazem operações aritméticas, deslizamento de bits, coisas desse tipo, e fazem branches, saltos e branches condicionais, saltos condicionais, sejam eles relativos ao registrador de ponteiro de instrução ou para pontos fixos na memória. Então, assim, toda linguagem de programação necessariamente precisa considerar isso na hora de programar, porque se você se pega muito distante disso, você logicamente, por mais bem intencionado que você seja ou esteja, você vai escrever software que vai performar mal. Você tende a isso. Porque te falta informação. Está sendo escondido de você. E quando alguém esconde alguma coisa importante de mim de propósito, eu me sinto chateado. Mas assim... Então, eu estou programando aqui já desde o dia 26. E hoje a gente teve um segmentation fault, 3 segmentation faults, que eu sabia exatamente onde era e eu já esperava que ia rolar. Então assim... Necessariamente eu estou deixando algumas coisas em aberto aqui em relação à segurança. Saca? Mas propositalmente, porque eu quero performance. A gente está buscando performance. E não tem um problema alguém exploitar isso aqui para conseguir o mesmo WID que ele já está rodando, entendeu? O código de multiplayer tem que ser um pouco mais cuidadoso em relação a essas coisas, mas como ele não vai blindar porta nenhuma, sacou? Apesar de que poderia ser um connect back, né? Alguém invade o servidor do jogo e aí exploita remotamente. Mas fora multiplayer, a gente quer performance. E aí o que o Marcelo está falando, o 3DFX está falando, depende muito do programador também. Eu, por exemplo, faz anos que eu não uso malloc free. Se você reparar aqui, quase não tem malloc free. Os lances dos pools de memória, inclusive, são meio que padrão nos videogames. Você aloca uma grande piscina de dados, de um buffer enorme, e vai trabalhando nele sem realocar nada. Porque você quer evitar o time slice no agendamento, no schedule. Você não quer que no meio de um frame, o task switcher do sistema operacional, o agendador do sistema operacional tire você lá da execução e o jogo engase, entendeu? Então, esse lance do ownership, você já tem o ownership, você alocou, você sabe onde foi que alocou. Quer um exemplo? Aqui, olha, a gente tem subsystems. Os subsystems tem start e stop. Você aloca no start, você libera no stop.
Acabou. Não tem nenhum segredo. É como smart pointer, sabe? Share pointer, weak pointer, etc. Se você precisa de contagem de referência, é evidente que contagem de referência, o reference counting, vai facilitar a vida na hora de programar alguma coisa. E você não vai precisar de um garbage collector. Apesar de que aquilo ali não deixa de ser um tipo de coletor de lixo também. E aí, para evitar referência cíclica, você usa um weak pointer sei lá, em algum ponto que você vai referenciar alguém que está te referenciando primeiro. Beleza, fora isso, se você pensar que você necessariamente precisa de contagem de referência para gerenciar sua própria memória, é porque você literalmente deu nos ombros e decidiu que você vai perder controle, porque necessitar de smart pointers é assinar o atestado de que você falhou no design. Não há nenhuma necessidade de usar smart pointers. Você pode, e todo mundo já usou. Menos o 3DFX que se recusa a programar C++ depois da década de 80. Mas fora isso, tudo bem, mas você usa conscientemente sabendo que você está dispensando ciclos do CPU desnecessariamente. Um exemplo é aqui. A gente tem os componentes todos que estão sendo compartilhados entre os systems, certo? Como aqui no caso agora que a gente está programando o Renderer System, que está acessando Transform System e acessando seus componentes, cruzando as entidades que o Renderer System está gerenciando e as entidades que o Transform System está gerenciando, que são basicamente todas no jogo, né? O que acontece aí é, se a gente precisasse a cada referência dessa incrementar um ponteiro de referência e no final decrementar ele, o jogo não vai descarregar ali. Agora imagina, sei lá, 5 milhões de incrementos e decrementos acontecendo por segundo. Imagina quanto CPU está sendo jogado fora desnecessariamente, porque a memória não vai... Aqueles ponteiros, aquelas referências não vão sair daquele lugar ali, porque o jogo está rodando. E no caso do design aqui, antes de liberar a memória dos componentes, etc., a gente vai parar de chamar o update. Então não corre o risco de um sistema tentar acessar o componente de outro sistema e aquela memória já ter sido liberada. Entendeu? E no final das contas, todo mundo vai receber a chamada para o stop, para liberar a sua própria memória. Então a arquitetura ela tem um início, meio e fim. Se você não pensa nisso na hora de modelar o teu software, modelar tua implementação, você falhou.